Vamos chegando, Rádio Comunidade 98.1 FM, a rádio da cidade, aqui no estúdio da rádio Amâncio Amaral 1161, centro de Tramandaí. Então antes a gente teve tocando aí Cachorro Louco da TNT e agora o som de Bideobaldi de micro-ondas. Hoje estamos recebendo o Gustavo Lusa Sequim. O Gustavo é oceanólogo pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, tradicional, o primeiro curso de oceanologia do Brasil, consagrado na nossa nação e internacionalmente. Então, Gustavo, prazer de estar te recebendo aqui hoje no programa Camada de Mistura, que é o programa que mistura meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. E aí tu entra nessa pegada do meio ambiente, da ciência que tem por trás, né, das tecnologias que tu utiliza aí para fazer os teus monitoramentos do teu trabalho. Então, pode aí te apresentar para os nossos ouvintes e depois os nossos espectadores lá no YouTube. Primeiramente, boa noite. Sou o Gustavo, assim como o Carlos acabou de me apresentar. Sou oceanólogo lá pela FURG. Sou natural de Porto Alegre. É um prazer estar aqui, podendo conversar, poder trazer um pouquinho dessa história que eu trilhei e do cuidado com os animais marinhos, como principalmente golfinhos, baleias, tartarugas e afins. Então, Gustavo, lá no início da tua carreira, né, tu entrou na graduação de Oceanologia em 2011, mas antes disso, cara, tu queria ser médico. E aí, por algum motivo ali, né, eu acredito muito em Deus, né, cara, e ele tem um propósito para cada um de nós aí. E, cara, por algum motivo eu acho que ele disse, não, tu não vai ser médico. Tem um propósito que é maior, né, e aqui não, a gente não está dizendo que salvar vidas é menos importante, a gente não está dando esse valor maior para uma coisa ou para outra, mas buscando dar o mesmo valor para as coisas, botar no mesmo degrau, tipo, cara, é tão importante quanto salvar vidas, é salvar a vida marinha, né? É cuidar dos nossos oceanos. Então conta para nós um pouquinho do tipo assim, ó, cara, como que foi naquele momento para ti, né? Tu, pô, não vou ser médico, escolheu a oceanologia, virar oceanólogo e tal, e depois, cara, cuidar da vida, né? Na verdade, a oceanologia ela aconteceu um pouco por acaso, assim, na minha vida. E, inicialmente, eu tentei alguns anos de pré-vestibular para medicina. Acabou que não passei por peso de questão, por uma questão em alguns vestibulares diferentes. E em 2011, na verdade, 2010, foi o primeiro ano que o Enem ele deu acesso com a nota integral do Enem para algumas universidades federais, né? E a primeira opção foi até um outro curso que eu coloquei em Porto Alegre e acabei não sendo aprovado. Fui aprovado na segunda opção que, sinceramente, eu nem recordava que tinha colocado, assim. Então foi um pouco de surpresa, mas foi uma surpresa que no decorrer dos anos foi muito grata e muito gratificante, né? Poder chegar, tipo, trilhar esse caminho e, nem tu falou, né, ter esse cuidado com os animais marinhos, principalmente, né, mas com os mamíferos marinhos mais em específico. E quando tu entra lá na oceanografia da FURG, cara, a oceanografia ela é dividida em 4 áreas principalmente, né? Depois surge ali a oceanografia socioambiental, uma quinta veia, né? Mas ela é dividida em oceanografia geológica, oceanografia química, oceanografia física e a oceanografia biológica, né? São as áreas, e agora a oceanografia socioambiental ganha força. E aí a minha pergunta para ti, cara, desde o início, tu sabia que ia trabalhar com animais? Ou em algum momento, vou trabalhar com minerais, vou trabalhar com circulação, atmosfera ou fundo marinho? Foi uma paixão à primeira vista. Não à primeira vista, né, mas a primeira, como é que eu posso dizer? Primeira palestra, né? Foi uma palestra que a gente teve com uma professora lá na FURG. Ela falou sobre os animais, principalmente ela trabalhava com elefantes marinhos na Antártica. E foi ali que despertou o interesse. Era no primeiro semestre ainda, estava recém começando, descobrindo que foi tudo muito novo no chegar lá, né? E aí já fui atrás do primeiro estágio voluntário, passei um período lá com essa professora. E foi o primeiro contato, assim, isso foi início, metade de 2011, assim, foi o começo, o pontapé inicial, né? Logo no primeiro ano já é isso. Foi um amor à primeira vista, assim, que eu digo. O cara seguiu cuidando da vida, né?
E, Gustavo, ali, para tu te formar, né, tu pegar o canudo de bacharel em oceanologia, a gente tem que fazer uma monografia, né, um trabalho de conclusão de curso, e tu trabalhou com fotoidentificação de jubartes. Conta para nós o que é isso, né, aí para o nosso público, que é leigo, às vezes não é especialista na área, né, mas conta para nós sobre isso. As baleias jubartes, elas são os animais que a gente chama as baleias cantoras aqui, né, no nosso litoral. A gente tem uma população que ela vem se recuperando ao longo dos últimos anos. Elas ocorrem mais no Nordeste, elas podem até ocorrer na nossa costa aqui, mas elas têm uma área de agregação mais para o Nordeste. E, em específico, o meu trabalho de conclusão foi numa região específica da Antártica. Um professor orientador, ele tinha um estudo de alguns anos e fazia parceria de outros grupos de estudos, que eles faziam fotos anualmente no período de alimentação, né, que seria o nosso verão aqui do Hemisfério Sul, e comparavam todos os anos a fidelidade de sítio, como se fosse o retorno desses animais para a mesma área para alimentação. E aí o meu trabalho, resumidamente, era comparar as fotos de anos diferentes para ver se os animais estavam voltando para aquela área para se alimentar, né? Então foi um trabalho longo, foi alguns anos trabalhando nessa comparação das fotos de anos diferentes, até ter as primeiros encontros assim de animais que retornaram, né, do catálogo dos anos anteriores, né? Então deixa eu ver se eu entendi. Teu orientador, ele te deu um álbum de fotos de nadadeira caudal, isso? É isso aí. Na verdade, a gente chama de nadadeira caudal, né? O rabo dela, vamos falar vulgarmente. Vulgarmente coloquialmente seria o rabo dela. E a nadadeira caudal, ela tem um padrão de coloração diferente. E a borda da nadadeira da baleia jubarte, ela é toda serrilhada. E tem algumas marcas que ela vai adquirindo ao longo da vida, como arranhões, algumas cracas. E a gente usa todos esses sinais e marcas para ir comparando as fotos em anos diferentes para conseguir realizar, a gente fala de match, né? Hoje em dia a gente fala match muito mais relacionamentos pessoais, mas a gente fala match de encontrar animais de anos diferentes, o mesmo animal no mesmo local, né? Essas tuas fotos cobriam um determinado período, né? Tipo, vamos dizer, de 90 a 2010, tô chutando aqui. E eram várias fotos e tu tinha tipo, que encontrar a baleia, vamos dizer, Klaus. É o indivíduo dentro da população. Isso, a gente separava, as baleias são separadas num catálogo, né? A gente dá um nome para ela, um número também. Então, usa foto, muitas vezes tinha o pessoal, um grupo que era do Chile, que fazia também fotos naquela área. Então, tem esse grupo, esse compartilhamento, justamente porque um grupo tira foto num período, o outro num outro, então todo mundo acaba se ajudando para tentar ter um conhecimento maior, né? Sim. Porque também tem toda a dificuldade de tu conseguir chegar, tu conseguir fazer o estudo, que não é uma coisa muito fácil tu conseguir tirar uma foto de um animal desses, né? Precisa ter condições de mar, de vento, de luz, no animal, no ângulo, então são vários fatores para contribuir na qualidade de uma foto. Capturar aquele momento ali em que ela coloca a nadadeira caudal para fora. Exatamente. Que vive embaixo d'água, né? Então não está sempre ali à disposição aos nossos olhos, né? Por ser um mamífero, eles têm um período que eles passam embaixo da água, mas por ser um mamífero, eles são animais pulmonados, eles têm que vir à superfície de certo tempo para respirar, né? E não é sempre que eles se expõem à nadadeira caudal, né? Então, que torna um pouquinho mais desafiador, assim. E, cara, então tu tinha aquele álbum de fotos, né? Vamos dizer lá, de uma determinada parte da população ali, alguns indivíduos daquela população de jubarte, e daí tu tentava encontrar o mesmo indivíduo de novo nas fotos, né? Isso aí. Isso aí. Basicamente. Resumidamente era isso, assim. E, cara, e daí tu encontrou, e se tu encontrou, como foi aquele momento ali, tipo, não acredito. O mesmo, é a mesma baleia. Tu deu um apelido pra ela? Como é que foi isso? É que, na verdade, foram alguns meses até conseguir o primeiro encontro, assim, né? Primeiro match, assim. Então, assim, tanto ela estava em casa, ela estava num processo de alguns meses, já meio desacreditado, assim, isso aqui não deve ser os mesmos animais. Aí, quando aconteceu a primeira coisa que eu fiz foi ligar para um colega meu, um amigão meu de faculdade, e falar, cara, eu acho que pelo amor de Deus, vem pra cá, vem conferir se é também, pode ser meu olho, eu tô vendo coisa. E aí
Ele apareceu lá, ele confirmou, aí larguei de lado, fui comemorar que foi o primeiro encontro. No outro dia de manhã, acordei às 4 horas da manhã e continuei procurando mais animais, porque o TCC estava rolando, então tinha que... Cara, por momentos chegou a duvidar da ciência ali, aquela angústia, será que... não só da ciência, assim, como dos meus olhos, assim, né? Isso acontece muito no mar, assim, às vezes tu tá olhando, tu tá numa situação, tipo, olhando pro mar por alguns dias sem ver animais, quando tipo, tu vê algum sinal diferente, às vezes tu fica, será que eu vi alguma coisa? Será que eu não vi? É muito mais confiar naquilo que tu viu, né? Assim, eu sempre comento. E daí, bom, tu te forma, né, oceanólogo, pega o canudo lá, mas antes disso, cara, para completar o curso, tem que ter um estágio, isso, e aí tu faz o estágio num lugar mágico, lindo, belo do Brasil, altamente privilegiado, tu foi. Isso foi uma escolha, né? Escolha não, né? Isso foi apliquei, eu tinha conversado com outros lugares, mas acabou que eu fui chamado para fazer o estágio obrigatório em Fernando de Noronha, no projeto Golfinho Rotador. Então foi um período de 3 meses lá no último ano de graduação e, como tu comentou, né, um lugar único, lindo, mágico e especial. Então, tu viveu durante 3 meses na ilha de Fernando de Noronha, é isso? Isso, foram 3 meses trabalhando como estagiário no projeto Golfinho Rotador. Então a gente tinha toda a dinâmica, como de manhã cedo, e tinha 2 pontos de observação, né, era um ponto de observação fixa. Então a gente ia de manhã cedo, a gente chamava de alvorada, então, que era normalmente o horário que os golfinhos chegavam mais perto, então a gente realizava a contagem, sempre eram 2 observadores, né? Então, uma contagem mecânica, mas por incrível que pareça, às vezes tinha grupos grandes de golfinho, mais de 300, 400, assim, então a diferença, às vezes, entre os 2 observadores dava, sei lá, 20, 15 animais, que num número expressivo desse é uma diferença bem pequena, né? Então, acaba se fazendo... Porque tem o desafio de conseguir contar esses animais, tu tá num lugar alto, então tu tá vendo eles chegar, tu fixa o binóculo num ponto, e assim que uma nadadeira dorsal sobe, tu clica um contador mecânico, assim. Então é o desafio. Às vezes o dedo começa a cansar, tu não clica o número de vezes de nadadeiras que tu viu, então tem os desafios. Tinha também, a gente chama os maruins. Maruins são os mosquitinhos, porvinha, depende de onde a gente está, né, nesse Brasil. Então, tu chegava lá, os mosquitinhos estavam te picando e tu contando um golfinho, e chuva, e vento, e os desafios da vida no campo, né, de trabalhar direto no campo. E aí tu teve essa experiência em Fernando de Noronha e, cara, o que tu levou dessa tua experiência com relação, pode ser da tua vida pessoal, mas principalmente profissionalmente, porque, querendo ou não, a tua contribuição é para a conservação daquela população, daquela espécie, né, cara? E fala um pouquinho para nós do que é o golfinho, não é roteador, né? É rotador. Por que rotador? Na verdade, o pessoal confunde muito, né? O golfinho roteador, porque a gente, hoje em dia, essa é a era digital, né? A gente usa muito a internet para muitas coisas, mas é o golfinho rotador, porque ele tem um comportamento específico da espécie, né? Que ele dá até 7 voltas no próprio eixo. Então, ele salta fora da água, dando giros, e chegando até 7 voltas no próprio eixo antes de cair na água, né? Então é um balé tipo, fora da água quando ele salta, assim, é um momento muito bonito vendo ele saltar e podendo fazer essas rotações no próprio eixo, né? E tua experiência que tu adquiriu ali, que tu levou pro resto da tua carreira, deve ter brilhado muito teu olho, né, Gustavo? Porque, cara, tu vê aqueles animais, né? Tu já tinha passado por ver fotos, aí de repente tu vai para um lugar onde tu presencia fortemente eles ali, visualiza, observa diariamente, como que isso contribui para tua formação pessoal e profissional? Isso contribui muito, né? Até por poder morar em Fernando de Noronha, que foi um lugar único, cheio de limitações, como tudo chega de barco, é longe do continente, poder trabalhar com os animais e poder fazer um pouco da diferença, né? Poder ajudar na conservação, tipo, entrava em contato com os barcos que se aproximavam, faziam manobras tipo, fora da legislação dos animais, acabava atrapalhando o comportamento natural dos animais de descanso, né? Então a gente entrava em contato com os barcos, pedia para eles afastar, pedia para eles manter o código de conduta na observação de animais marinhos. E aí tu tem esse estágio, apresenta o teu TCC, ali te forma e tal, graduado em oceanologia, e tu vai trabalhar em
em Imbituba, isso, no projeto da Baleia Franca? Eu acabei entrando num estágio voluntário em Imbituba, né? Já formado? Já formado, na praia de Itapirubá. Então, aqui próximo aqui de Tramandaí, né? Alguns quilômetros. E trabalhar com a baleia franca, né? Que é um animal que ele tem um hábito, principalmente na região ali do Farol de Santa Marta até o sul da ilha de Florianópolis. Esses animais eles vêm bem próximo da costa, porque eles usam isso como uma área de berçário, né? Essa área como uma área de berçário. Então, normalmente eles vêm para ter os animais, os filhotes aqui próximo da costa, né? E a gente pode ver aqui também no nosso litoral. Agora, essa época, eles começam a retornar para as altas latitudes, né? Eles começam a descer para a região antártica, subantártica. Então, eles acabam migrando. Então, eles passam pelo nosso litoral. Às vezes, alguns dias com o mar tranquilo, a gente consegue ver eles aqui no nosso litoral. Dentro desse processo migratório, Gustavo, que tu comentou agora, explica para nós um pouquinho como que ele funciona, né? Eles usam aqui como berçário, eles vão para alta altitude e regiões frias para se alimentar, em que período do ano? Então, no nosso verão, aqui do hemisfério sul, eles procuram essas altas latitudes justamente para alimentação, né? Que tem o alimento disponível. E durante o inverno, quando tem mais correntes frias, as correntes frias estão mais intensas, eles acabam migrando para as baixas latitudes, que seriam mais próximos do trópico. No caso da baleia franca, é uma região que elas costumam mais vir, mas a gente tem ocorrência delas Rio de Janeiro, Espírito Santo, não é um lugar fixo que elas ficam, né, aqui no Brasil. Então é uma região que tu tem uma maior concentração. Não quer dizer que elas vão só para essa região de Santa Catarina, né? Então ela tem uma abrangência maior, né? E a gente fala dessa espécie, né? Aqui a gente pode ter várias espécies diferentes no litoral, né? Então, cara, e fundamental, né? Tipo, como tu trabalhou com a jubarte, depois tu trabalha com o golfinho rotador, depois tu trabalha com a franca então, tipo, todos esses projetos muito importantes para a conservação desses animais marinhos. São projetos que não são apenas de estudo de comportamento dos animais, né? Esses projetos, eles todos têm a questão de educação ambiental, atendimento a público, uma conscientização. Então, não é apenas estudar o comportamento, né? Esses projetos, eles são além da questão apenas, como aqui, conservar os animais, né? Esses projetos têm mais coisas ao entorno, né? Então, acaba que a gente tem diferentes tipos de linhas de pesquisa. Hoje em dia a gente tem mais acesso, né? Antigamente era um pouco mais restrito, sem a internet. Hoje em dia com a internet, com o próprio Instagram, a gente tem mais acesso a essas informações e divulgações. Hoje em dia, o próprio projeto do Instituto Australis, que é ali onde o pessoal trabalha com a baleia franca, eles têm um mapa interativo que o pessoal, quando os observadores no período de inverno nosso aqui, que as baleias estão mais próximas da costa, eles vão atualizando esse mapa tipo, em tempo real. Então, se tu tá por Santa Catarina, por exemplo, ou se tu quiser baixar o aplicativo, tu consegue baixar e marcar uma baleia aqui na praia de Tramandaí, ou se tu tá por lá, tipo, vim aqui, quero ver baleia. É um lugar bem legal de tu ver, tu consegue ver elas bem de perto, assim, bem perto da praia, então é bem bonito de tu ver, assim, né? Eu sou meio suspeito em falar, né, mas eu gosto muito, nunca me canso de ver, sempre procuro ir, sempre procuro ver elas. Elas me ajudaram muito também, né? A gente comentou desses outros projetos, isso tudo foi agregando conhecimento e diferenciando esses animais ao longo da minha carreira, né? Da minha carreira profissional. Já tive a oportunidade de estar em cima do pier de Tramandaí, fazendo medições com a DCP, descia ele lá de cima, né? Um perfilador de corrente, tá, pessoal? É para estimar a intensidade e a direção da corrente ali na praia. Tava descendo ele, quando vê na ponta do pier aparece uma franca. Cara, eu vi de cima, ela tava bem pertinho. É mágico, né? Aquele contato com a natureza. Muita gente chora nesse momento, né? Muita gente entra num estágio de êxtase e acaba... E é normal, assim como as baleias jubartes, mais para Bahia, assim, a gente tem alguns projetos a gente chama de whale watching, tu sai de barco para poder ver os animais mais perto. Então, tu tem muita gente entra num estado tipo, emocional muito em êxtase e acaba vindo as lágrimas, assim. Cara, e aí tu formado ali, né, tipo, vai em busca de oportunidade, né, mesmo que não esteja ganhando ali, né, sendo assalariado, mas, pô, ganhou experiência,
ganhou o currículo ali, e aí tu consegue uma oportunidade no PMP, Projeto de Monitoramento de Praia, no Paraná. Isso. O PMP, mais para dar um contexto geral, assim, ele é um projeto que é uma condicionante ambiental para a Petrobras poder explorar o petróleo do pré-sal. Então, ela acaba financiando esse projeto. Esse projeto é um projeto gigantesco. Ele é referência mundialmente, que ele monitora mais de 2.000 quilômetros de praia por dia. E eu acabei conseguindo essa vaga no Paraná, né? Na base do Paraná, que monitorava todo o litoral do Paraná, da divisa com São Paulo até a divisa com Santa Catarina. Então, o PMP também foi uma grande escola, porque eu fui ter mais contatos com quelônios, que seriam tartarugas, e aves, principalmente aves, que eram uma deficiência, assim, que eu nunca fui uma pessoa muito chegada nas aves, assim, nunca tive um conhecimento muito grande, né? Então, acaba que vai aprendendo muito, que o PMP é, grosseiramente falando, é monitorar a praia todos os dias para ver os registros de animais encalhados, vivos ou mortos, né? Os animais vivos a gente levava para reabilitação, né? Parava o monitoramento naquele momento, chamava outra viatura, se não tivesse outra viatura do projeto disponível, nós levava para a base para o centro de reabilitação, para a equipe veterinária. E animais mortos, dependendo do estágio de decomposição, nós também registrávamos e levávamos para a necrópsia, né? Então, para tentar fazer um estudo e tentar identificar uma causa-morte desses animais, né? E o porquê que eles estavam chegando na praia. Especificamente nessa praia que tu ficava, a tua cobertura espacial, ela era mais ou menos qual a distância? Tu falou que, pô, o projeto PMP como um todo, né? Ele em breve vai começar aqui no Rio Grande do Sul, se eu não estou muito enganado. Seclimária vai ser o responsável, né? Os pesquisadores daqui. E aí dentro do teu, tu cobria, pô, tu falou mais de 2.000 quilômetros, isso é muito legal. Tu cobria que área, mais ou menos? Eu cobria a área do litoral do Paraná, né? Todo ele? Todo o litoral. A gente era dividido em equipes. Então, no litoral do Paraná, nós monitorávamos a Ilha do Superagui, que é um parque nacional, a Ilha das Peças, que também faz parte do Parque Nacional, a Ilha do Mel, que é a mais conhecida, que é um parque estadual, e as praias continentais do Paraná, né? Que entra Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. E era dividido em alguns trechos diferentes. Então, nós fazíamos esses trechos nas ilhas, nós fazíamos esses monitoramentos de bicicleta. Então, tinha o trecho do Superagui que a gente pedalava 20 e poucos quilômetros de bicicleta, com sol, chuva, vento e maré. Lá a gente tem uma influência de maré bem significativa, assim, principalmente em marés de lua, né? E os continentais a gente monitorava de caminhonete, né? Algumas a gente monitorava de bicicleta nas praias mais movimentadas, principalmente no verão. E aí tem os turistas, né? Pra gente também não ter entrar com uma caminhonete na praia, com pessoas, crianças correndo. A gente está recebendo uma mensagem aqui de Abner Ventura, direto de Rio Grande. Coloradaço, Abner. Cara, um beijo especial para ti, obrigado pela audiência. O grande abraço, Abner. O Abner, colega aí da faculdade, oceanólogo também. Obrigado pela parceria. Outro que mandou mensagem aqui foi Vinícius Reveillot, também mestre, né, nessa área aí, né, Gustavo? Tá lá em Florianópolis, provavelmente. O Vinícius é colega também, mestre em acústica submarina. Então, hoje em dia ele mora em Floripa, grande companheiro e grande parceiro. Mandar um abraço também para o doutor advogado Rafael, lá de Rio Grande, também nos escutando. O Rafael Rezende, outro colorado. Só os colorados. Só os colorados presentes. E aí, Gustavo, logo em seguida, aí, depois do monitoramento de praia, né, acho que tu começa a querer ter um rumo diferente na tua vida, começa a visionar algumas coisas aí. Conta para nós um pouco disso. Então, foram 3 anos lá no Paraná, né? Eu sempre comento, assim, gostava muito, era apaixonado pelo emprego, as pessoas, o lugar, assim. E aí, só que com o tempo comecei a, tipo, preciso mais. Eu sempre quis ir para o mar, desde o começo da faculdade, tive a vontade desse desafio de viver no mar, né? Então, foi quando eu comecei a me preparar, assim, comecei a buscar como entrar no meio, como conseguir conquistar uma oportunidade para começar a embarcar na área ambiental, né, que é a minha área, que seria eu sempre tive mais afinidade, que são mamíferos marinhos, né? Então, cara, tu chega um momento, tu diz assim, pô, foi muito legal até aqui, meu escritório na praia e tal. Tu fazia o monitoramento de bike, de carro e tal, tudo? E algumas praias a pé também. Eu gostava muito de fazer a pé. Algumas praias menores, claro, né? Então,
E literalmente o escritório era na praia, né? Claro que tinha dias bons, que eram dias quentes e de sol, mas tinha dias que era chuva, vento e frio, né? Então, e outra, encontrava algum animal, por mais que fossem os monitoramentos de caminhonete, acabava que desce do carro, se molha, registra o animal, coleta o animal, volta pro carro. Então, alguns desafios do escritório ser na praia, né? Tá certo que as pessoas sempre olham o dia bom, né? O dia do sol, ou quando tinha alguma postagem, alguns nascer de sol, que a gente pegava nascer de sol muito bonito. No... Cara, e aí, antes da gente falar sobre isso, né, Google, que tu faz essa mudança do escritório na praia, e tipo, agora meu escritório ele vai ser flutuante, lá em oceano aberto, né, cara, que eu tive essa oportunidade de embarcar, ficar 5 dias em oceano aberto mesmo, assim, embarcado, e eu me senti em outro planeta, porque é só água e céu, né, cara, então, tipo, os animais são diferentes, as aves são maiores, os animais marinhos, eles são maiores. É uma experiência incrível, que se Deus quiser eu vou voltar a sentir. Antes disso, eu queria agradecer aos nossos apoiadores aqui do programa Camada de Mistura, da Rádio Comunidade 98.1 FM de Tramandaí. Ponto Íntimo, a beleza de ser você. Ponto Íntimo fica na Avenida Emancipação, número 500. Moda praia, moda fitness, pijama, né, o sleepwear ou loungewear, aquela roupinha de usar em casa, né? Biquíni, chegou agora, sunga, bermuda, né, roupa de treinar, tem de tudo na Ponto Íntimo, pro filhote até o vovô, para todas as idades, não tem erro. Ponto Íntimo tá há mais de 20 anos aqui em Tramandaí, certo? Lá dentro do Centro das Fábricas, que é o nosso outro apoiador, Ponto Íntimo tá há 23 anos, e aqui na Avenida Emancipação número 500, há 18 anos, Ponto Íntimo, certo, galera? Então, obrigado a Cida e o Beto. E a Kalila, né? Centro das Fábricas, no coração de Tramandaí. No centro das fábricas, a gente encontra a Ponto Íntimo, a gente encontra moda feminina com a Yes, com a Mundo Colorido, a gente encontra produtos para o teu chimarrão, cuia, bomba, né, a mateira, tem de tudo ali. Tem também edredom, cobredom, tem também aquele cosmético, aquele presente para a namorada, para a esposa, para a noiva, é só chegar ali que tu encontra, certo? Eles têm produtos naturais lá de Bento Gonçalves à base de uva, Gustavo. É muito legal. E tem a Império e Companhia, onde tu pode degustar um salame, pode comer um queijinho colonial, tomar aquele suquinho de uva que é maravilhoso. E agora, até dia 31 de outubro, o Centro das Fábricas está com uma ação promocional que, comprando acima de R$50, tu concorre a uma abóbora recheada de prêmios, tá? Além disso, até o final desse mês, que dia 12 foi o Dia das Crianças, lá no segundo andar tem a fabriqueta. Se tu doar um brinquedo, o teu filho pode ficar a tarde inteira brincando lá. Então, leva eles para brincar e vai lá fazer as tuas compras no centro das fábricas. Então, Gustavo, essa decisão tu teve que te preparar, óbvio, né? Sair do teu escritório na praia e ir pro teu laboratório flutuante. Como tu te preparou para isso? Então, foi uma preparação principalmente tipo, custosa, né? Que tem que fazer alguns cursos preparatórios para poder embarcar. Então, inicialmente, enquanto eu estava no PMP, eu fui fazer alguns cursos de segurança, como resgate de helicóptero, como sobreviver num caso de abandono de navio, como entrar numa balsa flutuante, como encher uma balsa, cursos teóricos e também a prática, né? Primeiros socorros. Então, são todos cursos que todas as pessoas que embarcam precisam ter, principalmente nesse meio mais corporativo, né? Plataforma, navios. Então, tem esses cursos que são obrigatórios, né? Sem esses cursos, tu não consegue embarcar. Aqui no Brasil, a gente chama de CBSP, que é curso básico de segurança de plataforma, e hoje em dia eles exigem o TRILT. RILT é uma expressão em inglês, mas seria resgate de helicóptero em águas tropicais, né? Então a gente entra num protótipo que simula uma queda de helicóptero dentro da água. Então tu cai na água, tem que sair de dentro do cinto, tem que saber soltar o cinto, sair por uma janela. Então faz toda uma simulação de um possível acidente, assim, né? Claro que com instrutores, com toda a segurança, né? Só que isso tudo é muito custoso, então quando tu está começando, querendo começar a entrar, é um custo bem alto, assim. Principalmente aqui no Brasil também, né? E aí, quando
tu tá ali, tu tem que ir te preparando aos poucos, sem oportunidade. E esses cursos eles têm uma validade também, né? Então, tu faz esse investimento inicial e tem a validade desse curso, sem tu nem ter a certeza. Normalmente, tu nem tem a certeza do embarque. Então, quando tu faz esse investimento inicial, né? O Abner mandou aqui, ó, que para nós que ele está voltando do Rio de Janeiro depois de 5 dias embarcado a 130 milhas de distância da costa do Rio de Janeiro, em um barco pesqueiro para colocar transmissores satelitais em tubarões e peixes espadares. Teve até uma história curiosa que o Abner, que foi a pessoa que... O primeiro embarque que eu fiz aqui no Brasil, pós sair do PMP, foi um embarque da pesca, um embarque de um projeto de Tubarão Azul, lá em Rio Grande, que o Abner tinha contato com o pessoal do laboratório, eles estavam precisando de gente, e ele que conseguiu o contato e me colocou no embarque, né? E aí foi uma história curiosa, porque esse embarque eu saí para o mar dia 10 de março de 2020. Só que como um barco de pesca, tu não tem contato com a internet, tu não tem nada. Então a gente estava literalmente num Big Brother, sem contato com o mundo externo. Como todo mundo lembra, pelo dia 17, 18, começou a fechar tudo, questão de pandemia, e a gente foi voltar para a Terra em torno do dia 24 ou dia 25. Só que a gente ficou nesses 15 dias sem notícia de terra. Então foi no dia 19 ou 20 de março que aqui foi que eu acho que pandemia começou a fechar e ter aqueles lockdowns. E só que nós, na embarcação, nós não tinha essa informação. Então a gente estava vivendo num mundo paralelo dentro. Eram em torno de 12 pessoas, né? Então, quando a gente foi se aproximando de terra, foi chegando as mensagens no celular, que a gente foi começando a pegar sinal do celular. E aí, tipo, na tarde anterior, a gente conseguiu pegar sinal de rádio. E eu lembro que era uma rádio de Criciúma, e as notícias que nós ouvíamos era que estavam começando a fechar as entradas da cidade para pessoas não circularem e coisas. E aí começou a bater um susto bem grande, assim, né? Principalmente família, amigos, pessoas próximas, né? E aí, quando eu estava chegando próximo de terra, isso já era no outro dia de manhã cedo, quem disse que eu dormia depois, né? Tipo, querendo saber a informação das pessoas próximas, né? E aí, tinha um amigo meu, o Steve, que trabalha no projeto lá, trabalhava comigo no projeto lá no Paraná, de monitoramento de praia. Eu lembrava que ele acordava às 5 da manhã, e eu falei, Steve, cara, eu preciso... Faz um resumo para mim dessas últimas 2 semanas. E a frase dele para mim foi, eu não tenho como te resumir 2 semanas. Eu sei que as últimas notícias de ontem de noite foram essas. E ele me passou as notícias. E aí fui ver as mensagens do pessoal, tava todo mundo bem. Enfim, foi o Abner mandou fotinha aqui, voltando, né, do Rio de Janeiro. O cara tava embarcado aí, então, pô, isso é legal. Depois eu vou te perguntar dessa experiência aí, como que é ficar vários dias, né? Sim. Agora calma que nós já vamos chegar lá. Gustavo, cara, e então tu começa a te preparar para isso, né? E a gente falou, demandou custo, tempo, né? Tinha uma validade, então envolvia um risco, né, cara? E aí, por que tu vai trabalhar com isso, né, cara? O que te chama atenção nisso e o que é especificamente que tu foi trabalhado aí embarcado? O que sempre me chamou a atenção foi o desafio, né? Eu acho que de tu poder estar fazendo uma coisa e poder estar fazendo a diferença em loco, né? Resumidamente, o que eu faço, tem 2 funções que eu posso executar num navio, né? Hoje em dia, que eu executo num navio, né? Que a gente chama da observação visual, ou o cargo seria observador de bordo, que, grosseiramente falando, é ficar olhando para o mar e procurar animais em torno do navio, né? Esses navios que eu trabalho hoje em dia, eles estão executando uma operação. Essa operação, eles geram um ruído no mar, né? E esse ruído acaba afetando a comunicação entre eles, porque golfinhos, baleias se comunicam pelo som. E eles podem ter danos, tipo principalmente na questão de tímpano, tudo, e na comunicação entre eles. Se a gente for pensar um animal marinho, um mamífero marinho, ele, durante a noite, ele não enxerga nada, né? Porque no oceano aberto, tu não tem luz, tu não tem nada. Então, a questão do som é muito importante na comunicação deles. E a outra função que eu posso executar, aí a gente entra mais específico nessa parte do som, que é o monitoramento acústico passivo. Que seria o quê? A gente coloca um microfone na água, que a gente chama de hidrofone, e esse hidrofone, ele é conectado a um computador,
e a gente tem um software, um programa de computador que tem alguns gráficos. Então a gente vai ouvindo o som que esse hidrofone está captando e esse som a gente acaba por esses gráficos e o som que a gente vai ouvindo, a gente consegue identificar quando os animais estão perto, pela frequência do sinal que chega no software, pelo que a gente ouve. Então a gente consegue identificar se esses animais estão perto da embarcação, se esses animais estão mais longe da embarcação, então o tipo de sinal. A gente consegue, às vezes, sugerir que tipo de animal é. Alguns animais têm um som muito característico que a gente consegue identificar o animal, né? Então isso... Por exemplo? A baleia jubarte. A gente chama ela de baleia cantora. Então é uma baleia que na época reprodutiva, o macho, eles cantam muito, eles vocalizam muito, a gente fala canta, né? Para tentar encontrar fêmeas e parceiras para reprodução, né? Então, as cachalotes também, que a gente fala, elas têm um clique que é muito característico, numa banda de frequência que a gente consegue também. Então, são animais mais fáceis de identificar quando tem um sinal bom, né, nesse software. Todos os golfinhos, eles têm sua assinatura, mas muitos deles são parecidos. Então, se tu não tem um equipamento com muita precisão, assim, um equipamento muito bom, e normalmente nesses navios tem muito ruído da embarcação, acaba que é difícil tu conseguir identificar um animal específico, assim, né? Principalmente os golfinhos menores, assim. Cara, e esses teus embarques, eles têm um período de duração, isso? Então, aqui no Brasil, se eu não me engano, são em média 46 dias. É uma questão do IBAMA regulamentado, né? Tem todo um guia de identificação de mitigação, né? De redução desses impactos nos animais. E hoje em dia eu trabalho como freelancer, então eu acabo negociando, antes de sair de casa, o período que eu vou ficar no mar. Em média, hoje em dia eu negocio para 4 semanas, mas é sempre uma coisa incerta, né? Às vezes pode ser de 4 virar 5, pode ser 3. Já aconteceu de eu ir para 4 semanas, ficar 10 dias e acabar o projeto. Já aconteceu de eu ir para 4 semanas e estender e ficar 8, quase 9 semanas. Então é sempre... A vida no mar ela é muito incerta, né? Tipo, às vezes tu tem toda uma programação do navio e tu vai dormir e quando tu acorda no outro dia já se mudou toda a programação para 2, 3 dias na frente. Né? Tipo, sempre fala, no mar vive o que está acontecendo agora, assim, né? Não consegue se planejar. Se tem um plano, mas esse plano ele sempre pode se mudar, né? E aí, cara, dentro do tema que a gente trouxe, principalmente aqui, a gente falou tu comentou agora o que é, né, o monitoramento acústico passivo, né, colocar o hidrofone, perceber se tem um animal. Então, tu trabalha diretamente na tomada de decisão ali para se manter a atividade sísmica, enfim. Isso. Na verdade, eu já trabalhei em 3 tipos de operações. Aqui no Brasil, na sísmica, o que seria a sísmica, né? A sísmica, ela é como uma ecografia do fundo do mar. Então, ele é o mesmo princípio que tu for ver um bebê na barriga da mãe. Só que, claro, numa escala muito maior, né? Porque tu pensa, o objetivo dela é identificar as condições dos poços de petróleo e gás que a gente tem no fundo do mar. Então, esse navio ele tem um equipamento muito grande, que ele vai soltando pulsos de ar, grosseiramente falando, bombas de ar. Esse som, ele se propaga na coluna d'água, né? Ele penetra no assoalho do oceano, e o eco que volta, ele tem alguns receptores, e eles vão formando essa imagem. Então, o princípio ele é mesmo que tu vê... Eu trago esse do bebê porque eu acho que é um mais fácil da gente comparar e a gente entender como é que tu enxerga essas condições dos poços de petróleo e gás, né? E vai muito do objetivo, né? Qual a profundidade que tu quer atingir, qual o tamanho da coluna d'água, qual o tipo de sedimento, tu vai diferenciando a intensidade desse pulso sonoro, né? Então, são 3 tipos. Essa é um tipo. Essa é uma das operações, né? Foi quando eu comecei aqui no Brasil, a sísmica. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na instalação de estruturas para geradores eólicos no mar, que a gente chama de wind farm. Aí já não é mais no Brasil. Não, eu fiz esse tipo de operação nos Estados Unidos e na Polônia esse ano, no Mar Báltico. Inclusive estava na audiência do Camada de Mistura lá da Polônia. Na estreia. Na estreia, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Estava direto da Polônia. Era um dia que estava sem operação, então a internet estava
boa nesse navio. Então, que legal. E tu estava trabalhando com Wind Farm. Nesse dia, quem estava aqui sendo entrevistado era professor coordenador do curso de Engenharia de Gestão de Energia, Daniel Gazana, aqui da URGS Litoral. Olha só que coincidência. Sim. Eu acompanhei o programa, a audiência um pouquinho de longe, era de madrugada, mas meu turno era das 6 da tarde às 6 da manhã, então foi tranquilo, assim. E aí, como é que era o teu serviço nesse tipo de... Nessa operação, especificamente da Polônia, eu estava trabalhando apenas com monitoramento acústico passivo, ou a gente chama aqui no Brasil de MAP, né? Eu fiz essa operação também nos Estados Unidos, já na costa leste, próximo a Boston. Então foi 2 anos que eu fui para lá, que foi 2024, 2023. E aí eu estava apenas como observador de bordo, então uma observação apenas visual. E aí, cara, na minha cabeça, tu pega o teu binóculos, sobe no ponto mais alto do navio e fica lá observando. Tem algumas características, né? Não é o ponto mais alto, a gente tem um ponto definido, que a gente sabe a altura que a gente está da superfície da água. É importante isso? Isso é muito importante, porque é como a gente vai usar, que o binóculo que a gente usa, ele possui retículos numa das lentes. Então esses retículos a gente usa para estimar a distância que um animal está da embarcação. Então a gente faz uma triangulação, que a gente, sabendo a altura que a gente está, tu coloca um retículo no horizonte. Então, sabendo a altura da coluna d'água e o animal, pelo retículo, ele tem um cálculo, cada retículo ele tem um número. Então, tu consegue fazer um cálculo e tu estimar essa distância que o animal está. E aí que a gente vai influenciar na nossa tomada de decisão, né? A gente vai aplicar a legislação do local que está trabalhando para reduzir o impacto nesse animal, né? E chegando na última operação que eu já fiz, que ela se assemelha à sísmica, mas ela é menor, se usa um outro tipo de equipamentos com menos invasivos, com frequências diferentes, com menos potência que a sísmica que a gente tem aqui no Brasil, que seria para fazer rotas de cabo submarino. Então, é fazer um corredor no fundo do mar e para passar cabos ali, seja eles de internet, seja de energia. Então, com as wind farms, com esses geradores eólicos no mar, a gente tem que ter essa rota. Então, esse trabalho eu fiz na Europa algumas vezes, principalmente na Europa, tem questões de pode ter resquícios de bomba da Segunda Guerra, então tem também a operação de desmobilização de bombas, assim, essa eu nunca trabalhei, apenas eu já ouvi, mas essa não tive oportunidade ainda, né? É um outro tipo de operação. Tá na nossa audiência aqui também, Gustavo, nosso diretor da Rádio Comunidade 98.1 FM de Tramandaí, Vilmar Pereira de Oliveira, está aqui na nossa audiência. Vilmar falou o seguinte, também estou na audiência, tá? E o Adriano anteriormente falou, nosso colega aqui que tem o programa Velharias do Rock, de segunda a sexta-feira, das 23 à meia-noite, no qual tu falou hoje para mim que já escutou. É muito bom. É muito bom, né? Viu a entrevista do Adriano aqui no... Sim, estava presente nesse dia também. Isso, tu estava indo para Torres, né? Tu me mandou Isso. mensagem indo para Torres e tô ouvindo aí o Adriano Teixeira. Ele veio no dia 15 aqui, se eu não me engano, e no dia 13, não sei se foi agosto, era o Dia Mundial do Rock. Então Sim. Ele estava aqui. E o Adriano Teixeira mandou aqui, ó, tô na escuta do Camada de Mistura. E falou, que assunto top. Parabéns. Perguntou pro Vilmar se tem muito vento lá em Entrejuiz, que o Vilmar, nosso diretor, tá lá em Entrejuiz. Então, obrigado aos nossos colegas de Rádio Comunidade, aos meus colegas, tá? Um abraço, obrigado pela audiência. Então, hoje às 11 da noite, quem gosta daquele bom e velho rock and roll, não perca o Velharias do Rock, eu adoro assistir, né? Apesar de dormir meio cedo, mas quando eu tô, eu gosto de ouvir. Então, Gustavo, cara, a gente vai meio que se encaminhando pro fim, né? Mas tem mais alguma coisa que tu quer comentar sobre essas tuas atividades? Alguma curiosidade? Enfim, alguma coisa que... A curiosidade maior que o pessoal sempre pergunta, né? E como é que é tu viver embarcado, né? Como é tantos dias. Tantos dias, né? Eu acho que é um grande desafio, né? Eu acho que, claro, com o tempo tu vai aprendendo. E tu já pegou mar muito ruim, mar muito bravo. A gente fala sim, né? É o ambiente, mas tem muita gente que acaba tendo, a gente fala mareia, né? Que fica bem ruim, acaba se enjoando, acaba tendo todo um... Muita gente não consegue se adaptar à vida embarcado, principalmente pela solitude, assim. Tu tá num ambiente fechado com um número X de pessoas.
E hoje em dia o maior desafio, como eu tenho embarcado fora do Brasil, é a diferença cultural que a gente enfrenta. Enfrenta não, né? Não é enfrentar, mas a gente acaba encontrando, porque eu sempre falo, o navio é tipo uma Babilônia, né? Eu embarquei num projeto nos Emirados Árabes por 2 anos, que era uma empresa chinesa, então a parte dos cozinheiros era tudo chinês, então era uma cultura bem diferente, né? Então, questão de paladar, questão de comida, costumes, língua. Teve um dos barcos que eu embarquei, era eu e 20 chineses, 2 falavam mais ou menos um inglês. Meu inglês era mais ou menos também, mas a gente conseguia, né, para a operação, ele era o que precisava, a gente foi evoluindo ao longo do tempo. E a comunicação era meio primitiva, né? Então era por mímica, por sons e apontando no relógio, por causa da questão de seguir os horários da operação, tudo, assim, né? Então a gente vai se adaptando como pode, assim, né? E a troca cultural, né? É muito legal, tu acaba conhecendo pessoas do mundo inteiro, culturas, realidades. Eu acho muito legal, né? Eu acho que a gente consegue trocar informações, culturas, tudo, assim, né? E o desafio é tu saber respeitar o espaço do outro, assim, né? Porque às vezes o que é normal para nós, para o companheiro que está ali do lado, é uma coisa que pode ser uma grande falta de educação, né? Quando tá num refeitório, por exemplo, ou quando tu tá no dia a dia, assim, o jeito de tu falar. Então, Cara, eu percebo aqui na tua fala que tu falou aí das dificuldades, né, de estar embarcado vários dias, né, e a solitude, enfim, né, e essa convivência com diversas culturas e ou te ouvindo falar, tu teve em diversos lugares do nosso planeta Terra, né, cara? Tu ainda não pisou nos 5 continentes, né, mas tu já pisou em muitos lugares. Fala disso pra nós, cara, tipo, um lugar que te chamou a atenção, alguma coisa assim. isso é o que todo mundo se entusiasma, assim, né? Tipo, pô, tu pode viajar e tá recebendo por isso. Sim. Acho que é o que Desde o todo... dia que tu sai, tu já não paga mais nada. Hoje em dia, a partir do momento que eu saio de casa, eu acabo pagando, mas eu sou reembolsado, né? Então, aquela coisa, aquela água no aeroporto, que a gente, pô, não vou pagar R$ 15 uma água no aeroporto. Aí é a empresa que resolve esse problema, né? Mas eu tive a oportunidade já de trabalhar na América do Norte, nos Estados Unidos, na América Central, América do Sul, né? No Suriname. Caramba. Então, Olha aí, aqui no Suriname. Brasil, aí tive a oportunidade de ir para os Emirados Árabes, no Catar, ali o Golfo Árabe, né? O pessoal chama de Ásia, mas é uma cultura diferente da Ásia que a gente imagina, como os países mais Japão, China, Indonésia, Filipinas, assim, mas continentalmente se chama de Ásia, né? Tive a oportunidade de trabalhar no Mar do Norte, entre a Inglaterra, ali, o Reino Unido e a Europa, 2 vezes. Tive a oportunidade de trabalhar no Mediterrâneo, meu último trabalho, entre a França e a Espanha. No Atlântico Norte também, fazendo um trabalho de Portugal, da área continental até a Ilha dos Açores. E também no Mar Báltico, na Polônia, né? Foi os lugares que eu já naveguei, assim. Se eu não estou enganado, se eu não estou esquecendo. Assim. Cara, que barato. Sensacional. A galera ouvindo aqui, curtindo pra caramba. Muito massa. Então, Gustavo, cara, a gente vai chegando ao fim aqui. Só tô esperando entrar o comercial aqui do Centro das Fábricas, né? Antes da gente encerrar. Gustavo, quais teus planos pro futuro aí, cara? Agora tu tá residindo aonde? Então, eu estou residindo em Capão da Canoa, especificamente na Praia do Barco. Eu sempre brinco que é o meu esconderijo. Tem uma música do. Como é que é? A gente adaptou para a Na Praia do Praia do Barco. Barco, A gente farol adaptou, apagado. né? Mas... Netinho. Netinho, né? Não é essa Praia do Barco aí. Não, não é. Netinho. Na verdade, a música é na praia, no barco, né? A gente que adaptou Ah, do barco, né? Isso é o pessoal lá da praia que a gente sempre cantou, assim. Mas hoje em dia resido aqui e acabo viajando o mundo inteiro, né? Então, já tem engatado outro serviço já? Outro não, por filo? enquanto tô tranquilo. Agora eu desembarquei metade de agosto, tive que fazer uma cirurgia, retirada das amígdalas, então resolvi tirar um tempo para ficar por casa também, curtir um pouco. A família. Teve no Parque tranquilo. Farroupilha lá. Semana Farroupilha. Entrou comercial. 30 segundinhos. Dá um salve pros coroas nos Estados Unidos, né? Tem uma audiência dos Estados Unidos. Quem que é o Fábio? Telmo, Fábio, Inês. Tá. Vai lá, dá uma audiência do Paraná também, o pessoal do Paraná aqui mandando mensagem.
Agora no finalzinho tu fala já. Tu fala. E daí vamos encerrar, pode ser? Por jeito. Quer seguir mais? Centro das Fábricas e ponto íntimo, obrigado aos nossos apoiadores. Vai um abraço aqui para o Telmo Sequim, Telminho, grande Telminho. Também para o Fábio, que está lá nos Estados Unidos. Quem mais que está nos escutando aí, Guga? Lá, meus pais estão visitando meu irmão, que mora na Filadélfia, nos Estados Unidos. Então, a Inês, provavelmente eles estão na escuta aí, né? Minha cunhada, Gisele. Minha sobrinha deve estar dormindo essa hora já, mas... Que horas são lá agora? Agora, se eu não me engano, estão 2 horas a menos, 7 horas da noite. Talvez ela não foi ainda para a cama, mas logo mais. Isso aí, quem mais está nos escutando aí, cara? O pessoal do Paraná disse que ia estar na audiência aí, os colegas do PMP. Então, provavelmente o pessoal está aí, o pessoal de Rio Grande. Então, pessoas do Brasil afora aí, provavelmente estão no mundo. Cara, Pessoal, então o programa Camada de Mistura, ele acontece toda terça-feira às 20 horas comigo, Klaus Toledo, certo? Toda quinta-feira às 20 horas eu lanço no YouTube esse programa que a gente fez ao vivo na rádio, aqui no FM, certo? Então, ou tu tá curtindo pelas ondas do FM, sintonizando no 98.1, ou tu tá curtindo pelo fmcomunidade.net.br, certo? Quinta-feira, a entrevista do Gustavo Luza Sequim, oceanólogo, vai estar lá no YouTube da Rádio Comunidade 98.1. Então faz um favor para mim, vai lá no YouTube, né? Tem que estar logado com a tua conta do Gmail, enfim, alguma conta. Entra no YouTube e escreve Rádio Comunidade 98.1, tá? Lá tem o programa Camada de Mistura, programa Querência, Flávio Dias Entrevista. Vai lá e se inscreve no nosso canal para a gente chegar a 100 inscritos, galera. 100 inscritos. A gente está com esse projeto aí pouco mais de 3 meses, tá? Então é isso. Toda terça-feira às 20 horas, programa Camada de Mistura ao vivo na rádio. E quinta-feira às 20 horas tá lá no YouTube da Rádio Comunidade 98.1. Semana passada a gente recebeu aqui Cássio Ferreira, da Ferreira Beren Jiu-Jitsu, tá lá no YouTube a entrevista dele, faixa preta, 4º grau, né, nos falou sobre defesa pessoal, arte suave, sobre o GPCI, gerenciamento progressivo de controle inadequado ou indevido, né. A gente recebeu aqui também a doutora Vanessa Agostini, que falou sobre a Regenera Moléculas, biotecnologia, bioprospecção, bioprodutos na Amazônia Azul, certo? Isso é o Camada de Mistura. Então fiquem ligadinhos aí, que vai tocar música o dia inteiro, é 24 horas a Rádio Comunidade, Gustavo. E de segunda a sexta a gente tem Velharias do Rock, com Adriano Teixeira e Michele Simão, de segunda a sexta das 23 à meia-noite. A gente tem todo sábado aqui Flávio Dias Entrevista, trazendo também aí pessoas para falar sobre o Outubro Rosa, né? Sobre cooperativismo, diversos assuntos aí de interesse da nossa comunidade. Das 9 ao meio-dia, Flávio Dias Entrevista, tocando muito blues e muito country. Domingo, das 8 às 10, ele está um pouco ausente, porque ele está tendo alguns cuidados parentais aí com alguém da família dele. A voz marcante de Carlos Pereira, das 8 às 10 da manhã, com o programa Querência, certo? Todo domingo, das 8 às 10. E tem um programa novo com o Terres, de segunda a sexta também, das 5 às 6 da tarde, Atualidades. Certo, pessoal? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Gustavo, manda teu beijo, teu abraço aí, se despede da nossa audiência. Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí, deixar um grande abraço para o nosso amigo Dedé, lá de Rio Grande, para a família, para os amigos que prestigiaram o programa. Alguns ouviram umas histórias repetidas, é pouco tempo, né? Gera muita curiosidade, talvez o pessoal comece a fazer perguntas, né? Se chegar mais perguntas, Klaus, sabe aí, é só entrar em contato, a gente está aí para... Vamos estar liberando uns cortes da entrevista, né? Eu vou pedir para a galera depois compartilhar, mandar aí para quem gosta do assunto, certo, pessoal? Um beijo, Vinícius Réveillon, um beijo, Abner Ventura, Rafael, o Luiz, que está lá na Itália, em Romagna, é isso? Mas em Bolonha. Bolonha, na Itália, né? Diz que hoje tinha que dormir um pouco mais cedo, não ia estar na audiência, mas tem o fuso horário, né? Isso. Lá já é menos. Para assistir o Grêmio, a gente sabe que ele fica acordado, né, Gustavo? Andou tendo problema aí domingo, mas...
É isso aí, pessoal. O Beto, a Cida, a Kalila, a Natália, minha noiva, o Joaquim também, certo? Um beijo para todos vocês aí que ficaram na nossa audiência até agora. Até terça que vem às 20 horas. Muito obrigado.